da minha história com a Cissa aqui anterior, eu preparei uma pequena história. Então... Alu pode. Não, vai. Alu pode. Alô pode. Ai, caralho. Não, vai. Ô, vamos logo aí. Foi no final de junho de 2006. Tinha eu acabado de fazer a prova substantiva de cálculo 1 e ela realmente subiu minha nota. Feliz com o upgrade, vi na minha turma se eu tinha ido na média da turma e uns 2 ou 3 tinham ido melhor. Bom, até aí tudo normal, mas e na poli inteira consegui ser o 11º melhor. Mas não tinha sido o único. Uma tal Maria Cecília tinha tirado exatamente a mesma nota que eu. Ela mesma uma das melhores da sala dela, 7. Também normal isso. O problema é que eu fui fazer a mesma coisa de ver as notas de PQI. E a Maria Cecília tinha ido melhor. De MAC, não sei, mas provavelmente a Maria Cecília tinha ido melhor. De Eugenino, não foi que ela foi melhor, foi uma verdadeira humilhação. Bom, qualquer um pensaria que uma pessoa que gosta de comparar notas, gente, para ficar procurando notas de outra em quase todas as matérias, realmente veria essa outra pessoa como inimigo número 1. Mas pensei que, por outro lado, seria legal ser uma pessoa que daria para você falar: nossa, você viu que interessante a última aula de cálculo? Sem que ela respondesse falando: você tá louco? Assim, pois é, porque o problema é que apesar dela invadir a aula da minha turma de Física 2 do segundo semestre, e eu nem saber quem era ela, só conhecer de nome, depois eu fui o fichário dela, né? Eu nem conhecia a menina. Como poderia conhecer, falar no meio da turma de Física, quem é a Maria Cecília? Difícil. O máximo, e ela não sabe disso, foi quando eu vi no site de PCC2, que requeria login, que ela tinha logado recentemente. E que tinha uma foto no perfil. Claro, eu tentei ampliar a foto e ver quem afinal era a Maria Cecília, porque eu não sabia quem era. E tenho que confessar que algumas vezes pensei que pessoas que não eram ela fossem. Né? Bom, com o tempo ouvindo uma conversa ali, uma pessoa chamando a outra ali, lá, pelo menos descobrir quem era ela. Não que isso tivesse adiantado muito, mas no segundo ano ela ficou na minha turma das matérias maiores, de teoria e tal. Mas no fim das contas eu ainda não tinha cara de pau para falar: oi, eu te conheço de nome, mas acho que você parece ser uma pessoa legal. No mínimo, ela chamaria a polícia e falaria que tinha alguém perseguindo ela. Mas, para minha sorte, do nada, a gente estava numa aula de estatística, quando eu estava filosofando se tentava ou não prestar escola central, e a Maria Cecília, do nada, se meteu na conversa. Eu sabia que ela também queria prestar central, porque o namorado dela tinha ido para lá, e é razoável pensar que ela ia falar: fica no Brasil, para o diploma duplo tem que saber falar francês que nem nativo. Mas não, ela foi muito legal e me encorajou a tentar, mesmo não falando 5 palavras de francês. Acabou que ela conseguiu passar, como se ela duvidasse que isso fosse acontecer, e eu não, mas isso já é para outro dia. Enfim, para a maioria diploma duplo é uma oportunidade que agrega valor, que muda a vida e tudo mais. Mas para mim, pelo menos enquanto, e se eu não passar em algum programa, foi um pretexto para eu conhecer uma pessoa e ela não me achar um louco. Quero dizer, louco ela com certeza me acha um pouco, mas sei lá, vida. Enfim, o maior choque que eu levei nesse período foi o quão diferente a Maria Cecília que eu tinha na minha cabeça era diferente daquela menina que eu estava conhecendo. Simplesmente Cissa. E foi com essa Cissa que se mostrou uma pessoa tão cativante, alegre, animada e completamente não bitolada com atividades acadêmicas, apesar de ser uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu vinha conviver no fim do segundo ano da poli e primeiro semestre do terceiro ano. Segunda parte, Cissa e Moa. A Cissa... Quem não sabe, é francês, Moa, Cissa e eu. Não, a Cissa me impressiona. Porque ela faz tudo. Pode, aulas particulares de francês ocasionais, natação, iniciação científica. Aposto que quando ela era criança era daquelas que fazia judô, balé, natação, yoga, salto em altura, etc. E ainda achava que tinha muito tempo livre. Tá bom. Yoga não, porque naquela época nem era moda. E ela parece que não para nunca, tá sempre pensando em alguma coisa. Mesmo nas aulas, quando ela fica quieta, se eu não fico puxando conversa com ela, ela tem que questionar o professor. Não uma crítica, justamente porque em 98% das vezes ela tá certa.
Tanto que já vou precisar de um placar com mais de 2 dígitos para acumular seus resultados de Cissa contra Clóvis. Quem não sabe essa história, porque assim, toda aula do Clóvis, o Paulo faz um placar, né? Cissa Clóvis. Aí você fala que uma coisa tá errada na bolsa de punho, assim, né? Bom. E como eu já disse, se eu tenho, na verdade eu tive, né? Se eu tinha uma apresentação de francês para fazer sábado passado, por me encorajar aí, a culpa é 80% da Cissa. Por causa dessa animação dela, ela já me incentivou a ser RC da mecânica, embora eu não tenha aceitado, treinar com eles na natação, embora eu não tenha, subir no segundo andar do biênio e passar uma cantada numa bichete que eu tinha achado bonita no Orkut, que ela conhecia, embora eu não tinha visto nada de salsa, e até ir num show de MPB, embora não tenha rolado. Não sei porque essas coisas nunca dão certo, mas que ela tenta, ela tenta. Já nas aulas é um capítulo à parte. Ela chega a sequestrar cadernos e folhas de outras pessoas, especialmente do Yuri, para fazer desenhos. Por falar nisso, a parte artística da Cissa é o forte dela. Ela usa várias cores nas anotações, se bem que isso é normal para as meninas em geral, e chega a usar régua para escrever matrizes. O mérito dela nesse setor é reconhecido pelo próprio Clóvis. Mas mérito por mérito, só a inteligência da Cissa é capaz de rivalizar com a paciência dela. Tudo bem que alguns dias ela fala, mostra isso pra Lu, ou o Yuri tá interessado, empurrando o problema para outra pessoa, mas acho que provavelmente são alterações hormonais femininas. Alteração hormonal. Só pode.